Eu acho que você já ouviu falar do Joe Rogan, um podcaster muito famoso. Deve ser o podcaster mais famoso do mundo. Ou o podcast dele deve ser o mais valorizado ou mais assistido no mundo. É claro que tem outros aí que eu desconheço, mas certamente Joe Rogan, desde das suas análises, das suas coberturas, seus comentários no UFC, no UFC e de muitos outros programas que ele participou, e pessoas que ele leva no seu show diário, no seu programa de entrevistas, no seu podcast, o show do Joe Rogan, com certeza ele é muito conhecido. É uma figura muito conhecida no mundo inteiro. E ele falou algo sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, ele falou sobre a perda da identidade, dos valores cristãos e a necessidade da humanidade agora se apegar a Jesus, se apegar a Deus. Ele fala, dá para ver nas palavras dele que ele está expressando o vazio na alma do Ocidente, na identidade do Ocidente, e esse vazio está escancarado, está exposto pela crise moral, pela crise ética, e ele fala da necessidade de Jesus. Ele fala, é um bom momento agora para Jesus, ele pode voltar, é um bom momento, né? Inclusive a pessoa pode voltar para ele agora, porque não tem momento melhor. Então, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. E, para dar ainda mais base a esse nosso bate-papo aqui, eu vou mostrar para vocês algumas pesquisas que falam sobre o vazio teológico, a desconstrução ética e religiosa do norte-americano. Por que eu peguei dados dos Estados Unidos e não do Brasil? Primeiro porque os Estados Unidos são uma democracia cristã, aspas, né, todas as aspas do mundo, mas categoricamente conhecida, rotulada como uma democracia livre cristã do mundo, a maior. Isso tem mudado no decorrer dos anos, assim como a Europa deixou de ser um continente, né, o velho continente cristão, e abraçou o gnosticismo, o ateísmo, filosofias, né, humanistas e por aí vai, né, o progressismo, o socialismo e assim por diante, né, as práticas wiccanas, o paganismo, como eu disse há um instante. E os Estados Unidos também estão nesse caminho. Eu vou mostrar para você a tática clara do que foi feito e o preço está chegando, a conta está chegando. É o que o Joe Rogan vai mostrar aqui para vocês, eu vou soltar o vídeo dele. O preço de um século de gnosticismo, o preço do ateísmo, o preço de se proibir oração, o preço de se proibir a Bíblia, o preço de abraçar o luciferanismo, o preço de se abraçar filosofias, né, como de Gramsci, ideias de Marx, o preço do progressismo, o preço de fazer uma grande inversão cultural e doutrinária em uma civilização cristã. A democracia está passando e com ela também o cristianismo em muitos lugares, mas haverá um sopro de Deus nos últimos dias e uma colheita muito grande e as pedras, sim, essas pedras estão clamando. Bom, eis aqui o vídeo do Joe Rogan. Eu vou colocar para vocês já o vídeo, vou dar o play para vocês. Eu só vou fazer algumas ressalvas. A primeira ressalva que faço, com esse vídeo, eu não estou legitimando todas as falas do Joe Rogan. Eu não estou legitimando assim, as simbologias que ele utiliza. Eu não estou confirmando que ele é um cristão genuíno, que ele nasceu de novo. Estou mostrando para você que um homem, que para mim tem posturas, fala algumas coisas são completamente, no mínimo, controversas, nada cristãs, mas o que ele está dizendo é uma realidade escancarada do vazio moral, ético e do distanciamento de Deus. E agora a civilização está perdida, o Ocidente está perdido, e ele vai retratar isso aqui. Então, essas ressalvas são importantes, porque pode parecer algum desavisado, o Rafael está validando, ou ele está validando ninguém. Estou destacando a fala para então evidenciar para você uma realidade. E depois eu mostro as estatísticas. Vamos lá, pessoal. But I think as time rolls on, people are going to understand the need to have some sort of divine structure to things, some sort of belief in the sanctity of love and of truth. And a lot of that comes from religion. A lot of people's moral compass and the guidelines that they've used to follow to live a just and righteous life has come from religion. Ele está falando do cristianismo, ele está falando da bússola moral, da bússola ética. Ele está retratando o Ocidente, ele está retratando a sua sociedade, ele está retratando os Estados Unidos, que estão completamente perdidos. As pessoas estão perdidas. And unfortunately, a lot of very intelligent people, they dismiss
all of the positive aspects of religion because they think that the stories are mere superstitious fairy tales that, they have no place in this modern world, and, we're inherently good and your ethics are based on your old moral compass and we all have one. And that's not necessarily true. We need Jesus. I think for real. Like if he came back now, it'd be great. Like Jesus, if you're thinking about coming back right now, now's a good time. Yeah, pretty soon. Yeah. Entenderam? Esse é um bom momento, porque o mundo está completamente perdido. Vocês entenderam a seriedade e a profundidade do que ele está falando? Do que o Joe Rogan está falando? Ele está evidenciando que o Ocidente foi desconstruído por dentro. Ele cita ali figuras intelectuais, figuras importantes. Ele está falando de homens, dos intelectuais. Ele está falando das pessoas que ajudam, auxiliam a moldar a mentalidade coletiva, a identidade das pessoas, que estão na grande mídia, que são os artistas, que são os tecnocratas. Né? Ele está falando de globalistas, ele está falando de gente inteligente, está falando da elite. Como que eles trabalharam para desconstruir, por alguma alegação de virtude, romper com o cristianismo, para estes era importante. Romper com os valores intrínsecos do cristianismo, né? Como amor ao próximo, justiça, altruísmo, um Deus, né? Adorar a um Deus que morreu por amor e por justiça. Como que esses são os valores que representam bússolas para a humanidade, faróis em meio à tempestade, moral das civilizações, certo? O Paulo Figueiredo falou algo na entrevista do Tucker Carlson, ele falou, olha, nossa civilização aqui, democracia, liberdade, cristianismo, durou muito, 200 anos, durou muito, se nós olharmos para os outros impérios, para as outras eras, né, para os outros momentos históricos de desconstrução de sistema político e ideológico que guia uma civilização. Então, o Paulo Figueiredo falando sobre o totalitarismo, a juristocracia, que na verdade é um totalitarismo pela toga, pela decisão de cortes jurídicas, né? É o que está acontecendo, não é no Brasil, esse não é um fenômeno exclusivo brasileiro, esse é um fenômeno mundial, porque pela via democrática, parlamento, votação e volta, pressão popular, eles não conseguem. Essa elite não consegue mudar abruptamente a sociedade, então eles vão por canetada, por ordem judicial, então não é mais uma democracia. É uma juristocracia. Então, é uma democracia relativa liderada por agentes jurídicos, por cortes de justiças. E os intelectuais que o Joe Rogan está destacando, essas figuras importantes, proeminentes, homens que podem influenciar a mentalidade de uma população do Ocidente, justamente estão trabalhando para colocar os seus agentes nas cortes de justiça, entendendo este movimento. Perceberam? O que ele está falando é muito sério. Agora, deixa eu destacar para vocês aqui uma coisinha só. Eu separei para vocês algumas pesquisas. A primeira que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, ó. The Christian Post. Eu falo para vocês em vários vídeos. Desde 2020 eu falo dessas pesquisas, desde do Instituto Gallup e de outras universidades cristãs nos Estados Unidos que fazem pesquisas sobre o pensamento do cristão, a teologia do cristão, como está o fundamento da fé cristã, se eles acreditam que Jesus pecou, se Jesus não pecou, se eles acreditam em salvação pelas obras ou pela fé em Jesus Cristo, se eles acreditam na autoridade da Bíblia Sagrada, como a Bíblia Sagrada sendo a palavra de Deus inerrante ou não. Então dá uma olhada nisso daqui para vocês se surpreender. Lembrando, não deixe de compartilhar esse conteúdo, eu conto com a sua ajuda e o seu apoio. Se você entende a relevância que é esse canal, a importância desse conteúdo, me ajude deixando o seu like e também compartilhando. Olha aqui, menos da metade dos cristãos nascidos de novo acreditam que Jesus viveu uma vida sem pecado na Terra. Eu vou traduzir essa manchete. Ela está dizendo o seguinte, olha aqui, que desde a crise do CVD, as pessoas estão indo menos à igreja, as pessoas estão estudando menos a Bíblia, as pessoas estão, inclusive, depois da crise, 2022 até agora 2024, estão mergulhando num liberalismo, estão mergulhando, eu vou viver agora porque minha vida pode acabar a qualquer momento. Estão se dedicando menos ao estudo teológico da Bíblia Sagrada e o fenômeno das mega igrejas levou as pessoas a uma fé muito mais triunfalista, uma fé de necessidade. Então, eu vou fazer uma campanha, eu vou entrar ali, eu me senti bem, eu estou num espaço assim, mas
em contrapartida, essa visão teológica, essas igrejas, essas doutrinas tiraram justamente o ensino bíblico, o fundamento da fé cristã, a solidez, a robustez da ortodoxia cristã, como essas coisas são importantes no novo crente. E aqui, só para você entender, os cristãos norte-americanos, menos da metade dos cristãos dos Estados Unidos, o que é um número significante, acreditam que Jesus possa ter pecado. Cristãos que nasceram de novo acreditam que Jesus possa ter pecado. 23 de abril de 2023, do ano passado, essa matéria. Dá uma olhada nisso daqui. Ó. Pesquisa revela que muitos evangélicos são antibíblicos. Preste atenção nisso e você vai entender tudo. Meu irmão, os Diomas da vida, sabe? Esses profetas do Pix, entende? Esses estelionatários da fé, muitas outras pessoas aí na internet, as figuras caricatas, aqueles falsos pastores que distorcem o evangelho genuíno, que não acreditam mais em dons proféticos, não acreditam mais em revelação, em palavra de conhecimento, em cura, milagres, prodígios, palavra de conhecimento, profecia, não acreditam mais nisso, não acreditam mais em dons espirituais, têm uma fé completamente ceticista. Dá uma olhada nisso aqui, isso tudo é fichinha. Dá uma olhada nisso. Pesquisa revela que muitos evangélicos são antibíblicos. Agora, o Instituto fez uma pesquisa a pedido de uma igreja chamada Lifeway, um instituto chamado Lifeway Research, Ministério Ligonier. Lá em 2020 fez a seguinte pesquisa para cristãos americanos, e a pesquisa estava fundamentada em 4 aspectos. Que aspectos são esses? Aqui, ó. Vamos lá. A Bíblia é a autoridade máxima para aquilo em que acredito. É o primeiro ponto. É muito importante para mim encorajar pessoalmente os não cristãos a confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Segundo ponto. Terceiro, a morte de Jesus Cristo na cruz é o único sacrifício que poderia remover a penalidade do meu pecado. Ou seja, só há perdão e justificação através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há outro caminho. Quarto ponto da pesquisa. Somente aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador recebem o dom gratuito de Deus, da salvação eterna. Ou seja, a fé só vem única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Agora dá uma olhada no resultado da pesquisa. Um número significativo, dá uma olhada aqui, ó. Um número significativo de evangélicos entrevistados, tá lendo aí, né? De evangélicos entrevistados, tem um profundo mau entendimento sobre a natureza e o caráter de Deus. Quase um terço, 30%, concorda com a afirmação que Jesus foi um grande professor, mas não é Deus. Eu preciso destacar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Quase 30% acredita que Jesus foi um grande professor, um grande homem, mas não era Deus. Esse é o relativismo teológico. Quase 1 em cada 5 crentes acredita que o Espírito Santo pode me dizer para fazer algo que é proibido na Bíblia. Meu irmão, deixa eu passar por outros aqui. Peraí. Eu vou colocar outras matérias para vocês. Dá uma olhada nessa daqui para a gente poder concluir e você compartilhar para todo mundo. O Instituto Gallup, uma pesquisa de 2022. Menos pessoas nos Estados Unidos agora veem a Bíblia como a palavra literal de Deus, como a palavra de Deus inerrante. Ou seja, estamos pagando um preço alto de dezenas de anos de filosofias mundanas, seculares, liberalismo teológico, começou no século XIX e destruiu a Europa. Nós estamos falando de relativização de valores morais, nós estamos falando de princípios éticos, nós estamos falando de fundamentos da fé. O que é a igreja? Se não ensinar que só há um caminho, só há um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Dá uma olhada aqui? Instituto Gallup é um dos mais famosos dos Estados Unidos. Menos pessoas nos Estados Unidos veem a Bíblia como palavra de Deus inerrante. Peraí. Não tem um eco aqui no Brasil de reformadores apóstatas dizendo que a Bíblia precisa ser reformada, precisa ser atualizada como se fosse um aplicativo de celular? Não tem uns teólogos aqui no Brasil? Não tem um monte de gente pregando que aqui eu não ensino Bíblia, eu ensino a ser pai, eu ensino a ser mãe, eu ensino a ser um bom cidadão, eu ensino você a ser honesto. Meu irmão, isso aí você pode aprender em qualquer outra instituição, em qualquer outra organização.
A igreja anuncia a Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Só isso, nada mais. Estão entendendo? O que o Joe Rogan está afirmando, o que ele está dizendo sobre a questão do vazio existencial, do vazio de ética, de princípios, de crença, de valores maiores, são estes que eu estou destacando para você. Esse não é um movimento da noite para o dia. Por isso que é importante valorizar a fé cristã, estudar a Bíblia Sagrada, se apoiar na palavra de Deus. Certo, meus irmãos? Ter na igreja um estudo bíblico. Meus irmãos, se vocês acreditam que esse vídeo é importante, compartilhe para todo mundo, tá bom? Que o Eterno te abençoe. Eu convido você a assistir às nossas aulas sobre teologia liberal, teologia progressista, evangelho inclusivo, igreja inclusiva. Tem trilogia, tem documentário, tem aula ao vivo no AbaPlay. É uma plataforma dedicada, né, para te orientar nestes princípios. O link está aqui embaixo para você fazer parte do AbaPlay. Um grande abraço, compartilhe. Tchau, tchau.